Hoje a gente tem um tema que tem repercutido muito nos últimos dias, tema importante de ser falado com a Áurea Regina de Sá. A gente vai falar sobre comunicação na derrota, como ela deve acontecer. Boa tarde, Áurea. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. Claro, né? A gente começa com o gancho que a gente está tendo com as eleições presidenciais, né? Não só com relação ao próprio presidente em si, mas também com relação aos votantes de cada um dos lados, como se manifestaram. Vamos discutir então sobre comunicação na derrota, que tipo de saída que a gente tem, como ela deve ser, Áurea? Nunca é agradável ser derrotado, porque é um momento de repensar todo o processo, tudo que aconteceu, tudo que você contribuiu para que essa derrota acontecesse. Por isso, muitas pessoas se fecham, ficam em silêncio, porque talvez precisem de um tempo maior para processar tudo isso. E é um momento que, se for bem aproveitado, Felipe, ele traz muitos aprendizados, porque começa a etapa desse autorreconhecimento. Quem eu sou, o que eu fiz, por que eu não fiz, ou o que foi que eu fiz, ou deixei de fazer. E todas essas reflexões fazem com que a pessoa possa ser melhor amanhã. É esse que é o barato da reflexão, do autoconhecimento, porque a gente pode mesmo se melhorar a partir disso. O primeiro passo, eu diria, que não é automático, mas é um processo também de desenvolvimento, é a prática da humildade. Claro que não é assim, olha, seja humilde na hora da derrota. Ah, tá bom, então eu serei humilde, né? Não vai acontecer da noite para o dia. A pessoa tem que ter a disposição de se desenvolver em todo o processo da vida. E como a humildade é uma virtude, se ela for praticada sempre, nessa hora vai ficar mais fácil. O outro ponto é a gratidão. Por exemplo, nesse caso que você citou, das eleições presidenciais, a primeira ação ou comunicação que se espera é o agradecimento aos eleitores. Acabou acontecendo, mas no segundo, terceiro dia após o resultado sair, né? É nesse momento que é importante priorizar o que teve de bom nessa situação toda. Nesse caso, foram os votos dos eleitores que estavam ao lado do presidente. E depois, sim, processar todo o resto dos aprendizados para poder entender o que dá para tirar de positivo aí. E a gente tem um ponto que nem sempre dá para ganhar, né? É impossível você ganhar todas as vezes, né? Uma hora você vai ter que ter a derrota e saber lidar com ela, né? Algumas pessoas talvez fiquem muito acostumadas a ganhar sempre, e nesse caso também a gente traz essa informação, não é? Vocês já devem ter repercutido aí durante a programação. É a primeira eleição que o presidente perde em mais de 30 anos como político. Então isso pode mesmo ser um baque. E aí podem vir sentimentos de vitimismo, de mágoa, de ressentimento, de revanchismo até, mas tudo isso é muito negativo e quando a gente expõe tudo isso, a gente deixa de valorizar as coisas positivas que aconteceram em todo esse período. Porque é sempre bom lembrar que nós somos aquilo que comunicamos. Então, se nesse momento em que a gente não está em vantagem, a gente deixa de se comunicar, porque o silêncio também comunica, ou se comunica de uma forma negativa, isso vai retratar o perfil da pessoa. Por isso que é importante se melhorar como ser humano, porque assim a comunicação vai acontecer de uma forma tranquila, natural, verdadeira, e a probabilidade dela se conectar com as outras pessoas é muito maior do que ficar em cima de fatos negativos, né? Você falou de humildade, de gratidão, falou agora dessa questão do conectar. Como lidar com a derrota tem a ver com isso também, né? De como você se relaciona com o outro, né? Porque no fundo você está falando com outras pessoas, com pessoas que pensam diferente de você ou que tiveram outro tipo de atitude do que você teve, né? Afinal de contas, nós não somos sozinhos, não somos uma ilha, estamos convivendo com as pessoas. A vida é para isso, a gente não foi colocado aqui por outro motivo, é para aprender a se relacionar. E todos os dias, as situações do dia a dia nos trazem possibilidades, oportunidades de nos relacionar e nos comunicar. As pessoas que deixam de aproveitar isso, deixam de se desenvolver. E é muito ruim, muito negativo você olhar para trás e fazer um balanço da própria vida e pensar, puxa, não evolui quase nada, né? Ou nada. Por isso que é muito importante ter essa disposição para o aprendizado. A humildade entra em primeiro lugar nessa questão.
As pessoas que acham que já sabem tudo, que é assim mesmo, que não vão mudar, elas estão dando murro em ponta de faca. E isso só faz sofrer a própria pessoa e também as pessoas que convivem com ela. Auri, para a gente fechar, você falou dessa questão do murro em ponta de faca. A gente vive tempos dos ânimos muito exaltados, né? E às vezes uma reação que a gente vê com relação à derrota é a raiva, né? Como lidar com isso e saber apaziguar os ânimos? A raiva é um sentimento que nós temos, não é? Ela faz parte do ser humano, mas como todo sentimento ou emoção, ela precisa ser dosada. Até a alegria, por mais positiva que seja, se estiver sendo vivenciada em demasia, pode ser prejudicial, ela vira euforia. Por isso que é importante estar acordado, sempre falo isso aqui, né, Felipe? Estar perceptivo para entender a quantas anda a emoção dentro do meu corpo. Nossa, agora eu fiquei com uma raiva, mas eu estou explodindo. E o que eu vou fazer com isso? Todo pensamento vai gerar uma sensação no corpo que pode detonar uma ação. O que eu vou fazer prejudica o outro, então não é legítimo. Então eu preciso pensar melhor. Me prejudica? Também não faz sentido eu fazer algo que seja ruim para mim. E é importante pensar no coletivo. Você citou isso, é o outro, né? Relação ao outro, a comunicação para o outro, ela não é só para nós. E nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, estamos percebendo esse volume de pessoas nesse ciclo do vitimismo, da birra, que são sensações vividas normalmente por pessoas não maduras, por crianças, por adolescentes talvez, mas não por adultos, pelo menos não é assim que se espera. Por isso que eu reforço, é um momento de grande aprendizado e na vida de cada um de nós, nas relações pessoais e profissionais, nós sempre vivenciamos a derrota de alguma maneira. E se não aprendemos a lidar com a frustração, com a raiva, nós talvez estejamos deixando de aprender para que outras situações sejam melhores, sejam menos intensas, menos profundas, quando se trata de algo negativo. Essa é a coluna Se Liga com a Áurea Regina de Sá, todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde. A Áurea volta na semana que vem na nossa programação. Boa tarde, Áurea. Boa tarde, obrigada, Felipe.